Então, pessoal, bom dia. Vamos continuar o nosso estudo sobre linhas de transmissão. Relembrando só o finalzinho da aula passada, nós já estudamos alguns parâmetros importantes para fazer essa análise em termos de circuitos mais adiante, provavelmente a partir da próxima aula, da próxima semana. Nós já desenvolvemos fórmulas para o cálculo da impedância característica da linha de transmissão, o Z0, e já introduzimos os conceitos de capacitância por unidade de comprimento, associado à energia média armazenada ao longo da linha de transmissão, no campo elétrico, a indutância por unidade de comprimento, associada à energia média armazenada no campo magnético, e no finalzinho da aula da última quarta-feira, introduzimos as perdas no dielétrico. E a introdução foi simples, foi simplesmente pegar o epsilon e estender a teoria para permitir que esse epsilon seja complexo. E aí, como é um dielétrico, a gente vai classificar essa permissividade complexa através da parte real epsilon' e da parte imaginária menos epsilon duas linhas. E a partir desse momento, essa permissividade complexa passa a variar com a frequência, consequentemente, a sua linha de transmissão torna-se dispersiva. E a extensão da teoria foi simplesmente estender o conceito da admitância. Ao invés de termos agora apenas uma capacitância entre os condutores, passamos a ter, em paralelo, uma resistência de perdas, aqui representada pela condutância G, que representa as perdas que a gente tem no dielétrico entre um condutor e o outro. E aí, basicamente, o que você faz é estende a definição de uma admitância J⍵C e soma isso, já que está em paralelo, a condutância G dessa resistência de perdas. E aí você faz isso não só na impedância característica da linha de transmissão. Repare que agora essa impedância vai ser complexa, vai ter um valor complexo, que significa que tensão e corrente, ou seja, campo elétrico e campo magnético agora não estão mais em fase, estão defasados, e também a constante de propagação. Ou seja, agora vai aparecer uma parte imaginária menos alfa. Você tem atenuação na medida em que essa onda TM se propaga ao longo da linha de transmissão. E essa condutância, o cálculo dela é simples. Uma vez você tendo calculado o valor ou a expressão da capacitância por unidade de comprimento, você simplesmente joga fora o epsilon, no caso a parte real, epsilon', e no lugar introduz ômega epsilon duas linhas. Então essa é a fórmula que te dá a condutância, caso haja perdas no dielétrico, em termos da capacitância, que você calcula normalmente assumindo uma linha ideal. Então foi aqui que a gente parou na aula passada. O que nós vamos fazer agora é exemplificar os parâmetros que estudamos até o momento em uma linha de transmissão muito importante em sistemas de comunicação, que é o cabo coaxial, também conhecido como guia coaxial. Essa estrutura, ela não suporta apenas a solução TEM. Módulos superiores, TE e TM, também podem propagar nessa estrutura. Só que nós não vamos estudá-los para este guia, nós vamos estudá-los mais tarde para um guia retangular. Aqui só vamos estudar a solução fundamental TM para essa estrutura coaxial. Então, essencialmente, já levando em conta, mais tarde, as perdas no dielétrico, você vai ter um dielétrico, por enquanto, com permissividade real. Depois que a gente resolver para o cabo sem perdas, a gente introduz as perdas no dielétrico. Esse meio dielétrico ele é limitado para ρ igual a por uma superfície condutora elétrica perfeita, e para ρ igual a B por outra superfície condutora elétrica perfeita, ou seja, dois cilindros, um com raio A, outro com raio B.
Depois de resolvermos este problema, a gente vai mostrar como introduzir as perdas no condutor. E aí vamos voltar aqui no cabo coaxial e concluir esse exemplo estudando também, calculando também a resistência associada às perdas no condutor. Mas isso é mais para o final da aula. Nós vamos assumir que esse dielétrico é linear, homogêneo, isotrópico. No trecho onde vamos investigar a propagação da onda, vamos assumir que não há fontes lá dentro, de maneira que só precisamos de duas equações para resolver esse problema sujeito às condições de contorno, que são as leis de Ampère e as leis de Faraday. A lei de Ampère e a lei de Faraday, são essas daqui, ó. Mas como a estrutura é cilíndrica, a gente antecipa que o sistema de coordenadas cartesiano, retangular, não é o mais apropriado para resolver esse problema. Nós vamos estudar o problema representando os vetores na sua base vetorial cilíndrica. Então, ao invés de componente x, componente y, componente z, os nossos vetores vão ser representados pela componente ρ, na direção radial. Por exemplo, esse campo elétrico em azul, ele tem componente na direção ρ, na direção radial, partindo do eixo z. Componente φ, por acaso aqui nessa figura, o campo magnético, ele está aqui desenhado, é um vetor curvo, né? Vocês entenderam que não é, né? Ele está orientado na direção φ. E, finalmente, a direção z, que é a mesma direção z do sistema cartesiano. E se você olhar no apêndice dos livros de cálculo de eletromagnetismo, o rotacional de um vetor descrito nessa base cilíndrica é descrito dessa maneira aqui, ó. Então, vocês reparem que é um pouquinho... É diferente daquilo que você teria caso você estivesse resolvendo o problema no sistema cartesiano. Por dualidade, nós temos algo parecido, algo dual, análogo para a lei de Ampère. Então, temos aqui, mais uma vez, 6 equações escalares para resolver esse problema. Aqui, como a gente está interessado apenas na solução TEM, a solução não vai ser tão complicada. Então, a gente vai conseguir, usando essas equações, mesmo no sistema de coordenadas cilíndricos, a gente vai conseguir achar a expressão para o campo eletromagnético dessa solução particular TEM. E aí, a partir daí, a gente vai estudar os parâmetros vistos na última aula. Alguma pergunta? Sim. Esse ρ, qual a definição dele nessa... Tá vendo na terceira equação? Tem 1 sobre ρ. Ele é o vetor que vai... Não, vamos lá. Perdão, ρ não é vetor, ρ é um escalar. Esse ρ é a coordenada cilíndrica, a coordenada polar, é a distância, o raio, medido a partir do eixo z. Então, por exemplo, aqui, ó, daqui para cá, nós temos ρ igual a A. Ou seja, o raio deste cilindro é igual a A. Daqui para cá, ó, temos ρ igual a B. Então, ρ é o raio. Essa letra ρ não vai representar aqui densidade de carga. Talvez tenha sido essa a sua dúvida, não sei. A gente vai usar a mesma letra ρ, que é usada para representar densidade de carga. Aqui o ρ não é carga, aqui o ρ é coordenada cilíndrica ρ. Alguns autores, inclusive, para evitar essa confusão, usam a letra R. Mas eu gosto de usar a letra R para o sistema esférico. Aí, esses mesmos autores, para evitar confusão, usam no sistema esférico R maiúsculo. Eu não gosto, eu prefiro assim. Então, aqui, ó, ρ não é densidade de carga, é a coordenada ρ. No sistema cilíndrico, temos 3 coordenadas. A coordenada ρ, que é a distância medida a partir do eixo z. A coordenada z, que é como era antes, ó, é a distância medida ao longo do eixo da linha de transmissão. E o ângulo φ, que varia de 0 a 2π. Ficou mais claro agora? Sim, obrigado. Então, não confundir, apesar da letra ser a mesma, né?
não confundir aqui a coordenada ρ com a densidade de carga. No caso da densidade de carga, eu coloco um ezinho, ρe, para tentar distinguir. Mais alguma pergunta? Bom, nas próximas transparências, o que a gente vai fazer é manipular esse conjunto de equações aqui para chegar na solução que a gente deseja. Então, como nós queremos apenas a solução TEM, e como nós já conhecemos algumas características importantes dessa solução TEM, nós já vamos substituir essas características nessas 6 equações aqui, ó. Então, o que sabemos até o momento de uma solução TEM? Que, por ser uma solução TEM em relação a Z, não existe componente de campo, nem elétrico, nem magnético, nessa direção Z. Então, nas expressões anteriores, onde aparecer E índice Z e H índice Z, a gente joga fora. Outra coisa que sabemos é que o campo, a gente não sabe como o campo se comporta na seção reta, na seção transversal da linha de transmissão, porque depende das condições de contorno, depende da geometria da linha de transmissão. Mas nós sabemos que ao longo da direção Z, a onda propaga e o seu fasor, ele varia com a exponencial, mais ou menos JKZ, dependendo da direção de propagação. Aqui, para simplificar, a gente vai assumir a onda propagando na direção Z positiva. O que isso nos ajuda? Nos ajuda aonde aparecerem derivadas em relação a Z, você já vai dizer que a derivada em relação a Z é menos JK vezes a expressão novamente do campo. Então, usando essas propriedades da solução TM, repare, na primeira equação, essa componente Z some junto com a sua derivada, e esta derivada da componente φ do campo elétrico em relação a Z, com sinal de menos, vai dar mais, por causa do sinal de menos aqui, ó, vai dar mais JK vezes a componente φ de novo. Então, este termo daqui veio dessa derivada, ó, com o sinal trocado. E do outro lado, isso tem que ser igual a menos J ômega mi H ρ. E a gente guarda essa expressão. E você vai fazer a mesma coisa com todas as outras, ó. Você aqui vai jogar a componente Z do campo elétrico fora, e aqui vai substituir a derivada por menos JK. Então, repare, como já era esperado, você tem uma relação entre as componentes ortogonais do campo elétrico e do campo magnético. Ó. Uma relação que é a eta, que é aquele eta, raiz de mi sobre epsilon. Você tem a relação entre o Fi e o H ρ, e entre o E ρ e o Hφ. Essa informação a gente já conhecia. Nós não precisávamos de colocar essas equações aqui. Mas, enfim, para deixar completo, falta mais uma. Essa é uma novidade para nós. Aqui, ó, quem é zero é o Hz. Ou seja, este termo daqui é igual a este termo daqui. Então, está aqui, ó. Essa relação é uma novidade que relaciona as componentes transversas do campo elétrico, o Fi com o E ρ. E, consequentemente, o E ρ é proporcional a Hφ e o Fi é proporcional ao H ρ. Então, aqui também tem uma relação que vai aparecer aqui embaixo, né, entre o Hφ e o H ρ. Enfim, aí temos a lei de Ampère. Mas se você parar para perceber, para pensar, estas relações, elas já estão aqui em cima. Então, existe redundância nessas 6 relações. Em relação a estas equações, alguma pergunta? Então, repare, esta informação já está aqui. Esta informação já está aqui. E se você substituir estas duas relações aqui, você obtém esta sexta aqui embaixo. Então, na verdade, você só precisa de 3 dessas relações. Por exemplo, essas 3 primeiras. Bom, não importa, é melhor sobrar do que faltar. Então,
Então, agora vamos partir para, uma vez que a gente já incluiu essas características da solução TEM, vamos partir para achar essas componentes transversas, tanto do campo elétrico como do campo magnético para o cabo coaxial. Então, se você substituir a primeira relação e a segunda na terceira, ou seja, onde tinha o FI, se substitui por uma expressão onde vai aparecer o HRO. E onde tinha o ERRO, uma que vai aparecer o HFI. Você chega nesta relação aqui, ó. Junto com a última equação da transparência anterior, aliás, eu cometi um erro, falei que esta informação é igual a essa e não é, né? Temos duas informações aqui diferentes. Mas são essas equações aqui que são importantes para nós. Por quê? Para a solução chamada TEM, não para todas as possíveis soluções de um guia coaxial, mas para a solução chamada TEM, nós não vamos ter variação com a coordenada φ, com o ângulo φ. De maneira que esta derivada e esta derivada daqui são nulas, por causa da simetria circular. Se fosse uma linha bifilar, isso não iria acontecer. Para o cabo coaxial, esta solução TEM, ela não varia com o ângulo φ. De maneira que isto é igual a zero e isto é igual a zero. E, consequentemente, estas duas relações, para a solução TEM, são reescritas dessa maneira. Olhando para essas duas relações aqui, ó, qual é a conclusão que a gente chega em relação à variação ρ? A variação com a coordenada ρ. Se a derivada disto em relação a ρ é zero, é porque isso daqui não varia com raio ρ. Consequentemente, a componente, tanto a componente φ como a componente ρ do H, variam de que maneira com ρ? Vai ser um valor constante? Ρ não pode ser constante, ó, porque ele vai variar aqui entre A e B. Se ρ vezes Hφ não varia com ρ, é porque Hφ varia com ρ de que maneira? Se o produto é constante, é porque... proporcional. Pronto, é porque o Hφ e o Hρ são inversamente proporcionais a ρ. E, consequentemente, da relação de onda TEM, o mesmo acontece para as componentes transversas do campo elétrico. Então, sabemos que eles não... Sabemos, foi informado a vocês, que eles não variam com φ. Já sabíamos que variam com Z desta maneira. A novidade aqui, graças ao cabo coaxial, é que eles variam com ρ desta maneira, 1 sobre ρ. Ou seja, o campo é mais intenso quanto menor for o ρ. É uma coisa que eu acho que vocês já tinham visto antes em outras disciplinas. No cabo coaxial, solução TM, o campo é mais intenso próximo, né, da superfície do condutor interno, onde o ρ é menor. Só que temos agora as condições de contorno. E temos aqui duas condições de contorno. Que temos duas superfícies, por enquanto, condutoras elétricas perfeitas. Uma em ρ igual a A, outra em ρ igual a B. E como deve se comportar o campo elétrico na superfície de um condutor elétrico perfeito? Na superfície, É. a componente tangencial tem que ser a mesma do outro lado. Isso. Dentro Como do meio. Porém, a transversa não. A normal, ela vai ser completamente anulada. Perfeito.
Como é um condutor elétrico perfeito, quanto vale o campo do outro lado? Do outro lado, dentro do condutor ou do outro lado da interface? Dentro da interface, dentro do condutor. Tem que ser nulo. Portanto, a componente tangencial do campo elétrico tem que ser... Se do outro lado é zero, ela tem que valer quanto na superfície? Você falou corretamente, ela tem que ser contínua. Se de um lado é zero, quanto ela tem que valer do outro? Teoricamente, zero. Isso. Então, de acordo com as equações de Maxwell, se a superfície for uma superfície condutora elétrica perfeita, a componente tangencial do campo elétrico tem que ser nula. Ou seja, o campo elétrico ou tem componente normal, ou ele é todo zero. Todo zero que eu digo, na superfície, tá? Neste caso, como é um cilindro, qual é a componente tangencial? Em que direção a componente tangencial encontra-se? Na direção ρ ou na direção φ? Qual é a componente que é paralela à superfície? É a componente na direção ρ ou é a componente na direção φ? Na direção φ. Φ, exatamente. E nós sabemos que essa componente elétrica, campo elétrico, na direção φ, é proporcional a 1 sobre ρ. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a zero, tanto para ρ igual a A, como para ρ igual a B. Como é que isso é possível? Não é possível. O que significa que essa componente φ tem que ser nula. O campo elétrico, só nesta geometria e para a solução TEM, só pode ter componente na direção ρ. E, consequentemente, o campo magnético só vai ter componente na direção φ. E aqui está a expressão do campo elétrico, do fasor campo elétrico, a menos de uma amplitude que eu introduzi arbitrária. A menos de uma amplitude arbitrária, amplitude complexa, né? Que tem módulo e fase. Além de fora uma amplitude arbitrária, esse fasor campo elétrico só tem componente na direção ρ e varia ao longo da direção z, como é elevado a menos jk vezes z, e é inversamente proporcional à coordenada ρ. E o campo magnético, como a solução é TM, é só aplicar essa relação. Você chega nisso aqui, ó. Essa relação vem das expressões que a gente viu na transparência anterior, como tinha que ser, já que a solução é TM. Então, o campo magnético só tem componente na direção φ chapéu, ó, enquanto que o campo elétrico só tem componente na direção ρ. Mais ou menos como está ilustrado aqui nessa figura. E eles não variam, a não ser na orientação, eles não variam com a coordenada φ. Tranquilo? Alguma pergunta? Professor, Oi. corrija então se eu estiver enganado. Uhum. O H, que é sempre... No caso, a gente não avaliou caso o H ele não estivesse defasado no tempo com o E, né? Aqui a gente não avaliou isso ainda, certo? Não, porque ainda não consideramos as perdas. Se houver perdas no dielétrico, por exemplo, o eta, a impedância intrínseca do meio dielétrico, vai ser complexa e o defasamento vai aparecer na fase do eta. Ok. Mesmo que ele exista, o H ele vai estar sempre representado ali com um ângulo de 90 graus entre o campo elétrico. Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Eu não sei se eu estou falando correto, mas eu acho que você está confundindo ângulo de fase de defasamento com orientação do campo. O fato de um ser perpendicular ao outro não quer dizer que um esteja defasado de 90 graus em relação ao outro. Acho que você está confundindo orientação. Repare, você tem amplitude, fase e orientação.
Uhum. A fase não é a fase do ângulo da orientação. Aham. Beleza? Beleza. Eu ou não? Sim, sim. Tá. E aí, no caso, o H ele vai cair com uma proporção de 1 sobre o Rho. Rho. E o elétrico também. Os dois vão Ok. variar na mesma proporção. Ó. Ou seja, eles são mais intensos em volta do condutor interno e são menos intensos perto do condutor externo. Entendido. Entendi. E só aproveitando a sua pergunta, quando nós definirmos a onda de tensão e a onda de corrente, esta informação vai ser perdida. Ok. Quando a gente transformar isso em tensão e corrente, daqui à próxima transparência, essa informação, como é que o campo eletromagnético se comporta ao longo da seção reta da linha de transmissão, essa informação é perdida. Então, se, por exemplo, você está interessado em saber aonde pode ocorrer a ruptura dielétrica, enfim, será que esse dielétrico aguenta até que intensidade de campo? Quando a gente resolveu o problema usando os conceitos de onda de tensão e onda de corrente, essa informação vai ser perdida. Essa informação está aqui, ó. Uhum. Daqui a pouco a gente vai transformar isso em tensão e corrente, essa informação vai ser perdida. Essa variação com Rho vai sumir, vai ficar apenas, além da intensidade, né, a informação sobre como isso se propaga ao longo da linha de transmissão. Ok. Se o seu interesse reside em cálculo de transferência de potência, é o que você precisa. Se o que você precisa é intensidade de campo na seção reta, então é desta informação que você precisa aqui, ó. E essas Ok. expressões só valem para o cabo coaxial. Mais alguma pergunta? No escopo desse curso, a gente não estuda ruptura dielétrica, né? Ah, pode cair na prova. Para o cabo coaxial você tem que saber resolver. Porque você tem as expressões agora, ó. Eu posso falar. Pode. Posso falar assim, ó, o campo elétrico não pode ser mais intenso do que tantos volts por metro. Calcule a amplitude máxima que o campo elétrico pode ter dentro de um cabo coaxial com estas dimensões. É essa fórmula que você precisa. E esse é um exercício Ok. simples. Beleza? Beleza. Mais alguma pergunta? Então, o que a gente vai fazer agora é aproveitar. Temos para esta estrutura, que é uma estrutura importante em comunicações. Temos as informações a menos de uma amplitude, né, sobre o fasor campo elétrico e o magnético. Vamos agora definir a onda de tensão, a onda de corrente e os demais parâmetros. No finalzinho, incluindo as perdas no condutor. Por enquanto, as perdas no dielétrico. Por enquanto, vamos fazer com o epsilon real. Então, a onda de tensão, lembra que a gente pode escolher qualquer contorno para o cálculo da onda de tensão, qualquer contorno que ligue um condutor ao outro. Qualquer linha de integração que una um condutor ao outro, desde que esta linha de integração esteja toda contida no mesmo e único plano Z constante. Como é arbitrário, então, como o campo elétrico está orientado na direção Rho, a gente vai escolher essa direção para avaliar a integral. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó, eu vou escolher o DL para ser na própria direção Rho. O meu vetor DL vai ser Rho, a direção Rho unitária de Rho. Por que isso? Porque como o campo elétrico está apontando na direção Rho, esse produto escalar é simples, vai dar 1. A exponencial complexa passa para fora, como já tinha sido antecipado na semana passada. O E0 também passa para fora. O que você tem é a integral de 1 sobre Rho, desde Rho igual a A até Rho igual a B. E esta aqui, ó, é o resultado da integração. E aí você vai pegar tudo isso daqui
Como este é uma onda propagando na direção Z positiva, este daqui é o V0+, é a amplitude V0+. Repare, ela depende da intensidade do campo elétrico, depende da geometria da linha de transmissão. Para o cabo coaxial, é o logaritmo dessa razão, multiplicando a exponencial. Uma vez que você definiu a onda de tensão, repare que você perdeu essa informação. Você fica apenas com um valor de amplitude V0+. Em relação a essa passagem toda, alguma pergunta? Alguma dúvida? Vamos prosseguir, então. Agora a onda de corrente. A onda de corrente também é um contorno, não é o mesmo contorno do cálculo da onda de tensão, mas ele tem que envolver um dos condutores, e obviamente que o condutor a ser envolvido é o condutor interno, embora seja outro contorno, mas ele tem que ter a mesma característica do anterior, tem que estar todo ele num plano Z constante. Ora, se eu posso escolher qualquer contorno desde que ele envolva o condutor interno, eu vou escolher um círculo centrado aqui na origem. Por exemplo, como essa figura aqui, ó. Porque nesse caso, o vetor dl' vai ser mais simples. O meu vetor dl' vai ser na direção φ-chapéu, ρ de φ. Ρ de φ é o meu infinitésimo de arco sobre a superfície de sobre a linha de um círculo. É o arco, é o infinitésimo de arco. Neste caso, o produto escalar φ-chapéu de escalar φ-chapéu é 1, e este ρ corta com este ρ. Como esperado, o resultado não depende do raio do círculo. Como esperado, serve qualquer contorno, desde que esteja num plano Z constante e envolva um dos condutores, no caso, o condutor interno. E a integral em φ vai de 0 a 2π. A integral é simples, e o resultado, ó, a gente chama isso de I0+. É a amplitude da onda de corrente, nesse caso, propagando na direção Z. Então, temos aqui a expressão para o I0+ de um cabo coaxial e a expressão do V0+ para um cabo coaxial. A razão entre V0+ e I0+ fornece o quê? A impedância. A impedância não é a impedância característica, porque a impedância a gente vai redefinir esse conceito mais adiante. É a impedância característica de uma linha de transmissão. E para o cabo coaxial, esta é a fórmula da impedância característica. Por exemplo, quando o fabricante te vende um cabo coaxial de 50 ohms, é porque ele ajustou as características do dielétrico e as dimensões daquele cabo, de maneira que isso aqui dê 50 ohms. Esta é a fórmula da impedância característica de um cabo coaxial quando ele opera como uma linha de transmissão, ou seja, com a solução TEM. Em relação à passagem 2 e posteriormente à passagem 3, alguma pergunta? Professor, Oi. essa impedância característica, ela pode ser complexa? Pode. Aqui não. Aqui, por enquanto, não, porque a gente estamos assumindo, por enquanto, o dielétrico ideal. Epsilon real. É a Se mesma houver que a gente perdas... viu na aula passada? Oi? É a mesma que a gente viu para a aula Isso. passada, só que antes era para o par metálico, né? Não. É a primeira vez que a gente está resolvendo por uma geometria específica. Antes, na aula passada, a gente só definiu a definição básica da impedância característica, que é a razão entre V0+ e I0+. A gente não mostrou nenhuma fórmula específica.
Nem para o Ok. cabo coaxial, nem para a linha bifilar. A gente só disse que, por definição, esta razão é a impedância característica de uma linha de transmissão. E agora a gente está calculando a expressão para um caso particular, que é o cabo coaxial. Ok. Na aula Beleza. passada a gente só definiu isso daqui, ó, a primeira igualdade. O resto a gente está fazendo pela primeira vez neste curso. Cada tipo de cabo vai ter sua equação diferente, certo? Exatamente. Cada geometria, uma expressão diferente. Beleza. E daqui a pouco a gente vai dizer que o dielétrico tem perdas e vamos fazer o épsilon complexo. Beleza. Mas ainda não na próxima transparência. Na próxima transparência a gente vai aproveitar estas equações para definir as fórmulas, né, para capacitância e para indutância por unidade de comprimento. Mais alguma pergunta? Acho que não. Mais alguém? Então, capacitância e indutância por unidade de comprimento. Por enquanto, assumindo o dielétrico sem perdas. Então, a gente viu na aula passada, esta igualdade a gente estudou na aula passada. A gente viu que, independente da geometria, e não havendo perdas, a capacitância é a razão entre raiz de μ dividido por Z0. Para o cabo coaxial, a fórmula é esta daqui, ó. Por enquanto, com epsilon sendo real, a permissividade do meio dielétrico. Se houver perdas, é só você, como a gente vai fazer mais embaixo, fazer o epsilon complexo, e automaticamente você já vai definir não só a capacitância, como a condutância do cabo coaxial. A indutância, se não houver perdas, na aula passada a gente viu que é dada por essa igualdade aqui, ó. Para o cabo coaxial, esta é a fórmula para sua indutância por unidade de comprimento. Depende da permeabilidade e da geometria da linha de transmissão. No caso aqui, a geometria do cabo coaxial. E, obviamente, né, vamos fazer um checklist aqui. Obviamente que, se você, como tinha que ser, se você multiplicar L e C, vai dar μ. Pode ver aqui, ó. Como já era esperado, isso vale para qualquer linha de transmissão. Consequentemente, na constante de propagação, onde aparece raiz de μ, você pode trocar por raiz de LC. E a impedância característica, Z0, a gente viu na aula passada que é igual a raiz de L sobre C, quando não houver perdas. Se você pegar o L, dividir pela expressão do C e tirar a raiz quadrada, você vai ver que vai dar isso, exatamente a expressão da transparência anterior, como tinha que ser. Porque isto daqui, ó, vem daqui. Então não há nenhuma novidade nesse resultado. Só estou escrevendo isso para você, para confirmar, né? Para ressaltar que você pode usar o LC no lugar da constante de propagação K e no lugar da impedância característica Z0. Alguma pergunta? Se houver perdas, é só você estender o conceito e fazer o épsilon complexo, se as perdas forem no dielétrico. Então, se houver perdas no dielétrico, basta trocar a permissividade pela permissividade complexa, epsilon linha menos j epsilon duas linhas. Então, por exemplo, no caso da admitância, você coloca um j ômega multiplicando o c, ou seja, você põe um j ômega aqui, ó. E aí, fazendo a substituição epsilon pelo epsilon complexo, você vai ter aqui não só a fórmula para o C, igualando parte imaginária com parte imaginária, mas você também vai ter a fórmula para o G, igualando a parte real de um lado com a parte real do outro. E adivinha o que vai acontecer? No caso da capacitância, olha só, a fórmula é igualzinha a de cima. Só que ao invés de você usar epsilon, vai usar a parte real, epsilon linha. E a condutância?
É só você pegar a fórmula da capacitância, jogar o epsilon' fora e no lugar do epsilon' colocar ômega epsilon duas linhas. Como já tínhamos antecipado na aula passada. Essa fórmula é para o cabo coaxial. Essa daqui, ó, é para qualquer linha de transmissão que tenha perdas no dielétrico. Então, uma vez calculados os parâmetros para uma linha ideal, a obtenção da condutância é simples. Basta substituir o epsilon' por ômega epsilon duas linhas. Opa! E aí, desses parâmetros, temos não só a impedância característica, agora, para o caso de termos perdas no dielétrico. Repare, a impedância característica, no caso de termos perdas no dielétrico, tem a mesma fórmula vista anteriormente, apenas que no lugar do epsilon entra o epsilon complexo. E a constante de propagação, mesma coisa, no lugar do epsilon entra o epsilon complexo, como já era esperado. Então, a inclusão de perda no dielétrico é muito simples. E as consequências são essas aqui. Em princípio, não deveria haver nenhuma novidade nessa transparência. Alguma pergunta? Então, aconteceu o que a gente esperava. Foi só pegar o epsilon e trocar pelo epsilon complexo. E o cálculo da condutância é simplesmente pegar a expressão da capacitância, jogar o epsilon' fora e no lugar do epsilon' colocar ômega epsilon duas linhas. Essa relação aqui, ó. Então, para concluir, nós precisamos agora colocar as perdas no condutor. Porque apesar dos condutores geralmente serem muito bons, as linhas de transmissão em comunicações, elas têm vários comprimentos de onda. E apesar da perda localmente ser baixa, como a linha é comprida em termos de comprimento de onda, essa perda no condutor ela vai se acumulando. Então ela tem que ser considerada na prática. Mas o problema é que, se tivermos perdas no condutor, o que vai acontecer? Se o condutor não for perfeito, o que acontece dentro do condutor? No caso, vão ter as perdas e vai ter a componente do sigma sobre ômega dentro do epsilon. Vamos lá. Aí vamos lá, com calma. Se tivermos o condutor se o condutor não for mais perfeito, o que vai surgir dentro do meio condutivo? Vai haver um campo, não é isso? Sim. E aí temos na nossa seção reta, nós vamos ter campo eletromagnético em dois meios diferentes. O meio dielétrico e o meio condutor, o meio condutivo. Cada um com seu epsilon. Cuidado para não confundir. Ó. Este epsilon daqui é do dielétrico, hein? Ah, ok. Uhum. Beleza? Mas se temos campo em dois meios distintos, a solução TM não é mais válida. Não é mais possível. Então, se nós tivermos o condutor não perfeito, a nossa solução deixa de ser TM. Mas se o condutor for muito, muito, muito bom, nós vamos ter uma solução que é quase TM. E na prática é isso que nós temos em linhas de transmissão. Desde que o condutor seja muito bom, seja um bom condutor. Caso contrário, aquilo ali não deveria nem estar sendo considerado como linha de transmissão, né? Porque em poucos centímetros, em poucos metros, já não vai ter mais campo nenhum.
Então, aqui só faz sentido fazer o estudo das perdas nos condutores se esses condutores, que não são mais perfeitos, né, mas são muito bons condutores. Então, o primeiro parágrafo, estou tentando colocar isso claro, né? Se os condutores não forem perfeitos, então haverá penetração de campo para o interior, consequentemente a solução TEM não será mais possível. Por que eu estou ressaltando isso? Daqui a pouco vai aparecer um resultado inesperado. E aí é para vocês não ficarem impressionados com o que vai acontecer. É porque a solução não é mais TEM. Se os condutores forem muito bons, e como é que a gente faz isso? Para evitar o problema que você, que fez a pergunta por último, teve, para a gente não confundir característica do condutor com a característica do dielétrico, tudo aquilo que for do condutor, do metal, eu vou pôr um índice M. Então, sigma M vai ser a condutividade do condutor. Epsilon M vai ser a permissividade do condutor. E embora condutores tenham a mesma permeabilidade, quase a mesma permeabilidade do vácuo, se forem bons, eu ainda vou colocar o μm aqui, só para deixar claro, este bicho veio do condutor. Tudo que vier do condutor, ao invés de C, eu vou colocar M, para não confundir com epsilon C de complexo. Já tinha usado epsilon C antes, então aqui vai ser tudo M. Tudo que vier do condutor, do metal, eu vou pôr esse índice M aqui, para não confundir com as características do dielétrico. Porque agora vão aparecer características do condutor e do dielétrico. E nós já estudamos antes, aproveitando a teoria de ondas planas, nós já vimos que dentro de um bom condutor, e como é que a gente define matematicamente o bom condutor? É quando a sua condutividade for muito, muito maior que ômega vezes epsilon. Em engenharia, muito maior geralmente é 10 vezes maior ou mais, né? Tanto que em ótica é difícil você ter bons condutores, né? Em ótica a frequência é muito alta e nem o ouro é um condutor tão bom assim. Em radiofrequência, ouro, cobre, alumínio são condutores excepcionais. Geralmente são os materiais, o ouro não, né? Mas geralmente o cobre ou o alumínio são os metais ou ligas baseadas nesses metais são utilizadas em cabos coaxiais. E aí nós vamos usar aquela teoria que a gente viu no finalzinho de ondas planas para calcular as perdas no condutor por unidade de comprimento. E isso vai ser introduzido nos parâmetros da linha de transmissão como uma resistência em série com a indutância. As perdas no dielétrico, a gente colocou uma condutância, né, ou uma resistência de perdas em paralelo com o capacitor. No caso das perdas no condutor, ou nos condutores, né, temos que ter mais de um condutor, nós vamos colocar uma resistência em série com a indutância. E isso vai completar a teoria e vai permitir que nas próximas aulas a gente comece, ou na próxima semana, pelo menos, a gente comece a estudar a transferência de potência em linhas de transmissão utilizando conceitos de circuito, ao invés de usar campo eletromagnético. Só que está faltando incluir aqui as perdas no condutor, que a gente vai fazer agora. Alguma pergunta? Deixa eu ver o que está faltando aqui. Agora a gente vai aplicar os conceitos que a gente estudou antes, na seção 2.6.9, que é aquela seção da onda plana incidindo na superfície de um bom condutor. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, aquele deltinha M é profundidade de penetração? Isso. Esse delta aqui é a profundidade de penetração. Tá bom. Quanto maior a condutividade, menor é a profundidade de penetração. É 1 sobre alfa. Exatamente. Alfa M, okay, né? Isso, é. Isso. Ok. Não se esqueçam. Agora temos dois meios. O meio dielétrico e o meio condutivo. Para não confundir os parâmetros num e no outro, tudo que for do condutor, se eu não errar, né? A gente vai ver agora se eu errei ou não. A gente vai pôr o índice M.
para não confundir. Se não tiver, é falha minha. Beleza? Beleza. Então, vamos Professor, lá. uma boa prática é que os dois meios condutores sejam feitos do mesmo metal, certo? Não necessariamente. Não Ok. necessariamente. Por exemplo, se você pegar um cabo coaxial desses que leva serviço de TV a cabo ou internet para dentro da sua casa, você vai ver que o condutor interno geralmente é um fio de cobre, até para dar uma certa. Enfim, é um fio de cobre. Mas o externo geralmente é uma malha de alumínio recoberta, agora não me lembro se é dentro ou fora, com um papel alumínio por fora. Não necessariamente o interno e o externo são feitos do mesmo metal. Ok. Beleza? Beleza. Então, repetindo, o que a gente já viu para ondas planas, só que agora adaptando a geometria para nossa situação. Então, isso aqui ó, é um trecho de condutor. Isso aqui é a superfície do condutor. Para o cabo coaxial, a gente não está fazendo distinção aqui se é o condutor interno ou externo. É a superfície do condutor. E a gente vai assumir que a espessura desse condutor é bem maior que a profundidade de penetração. De tal maneira que a dimensão para dentro do condutor, esse L, né, como o condutor é muito bom, o campo morre rapidinho e é o mesmo efeito que teríamos caso esse condutor fosse infinito aqui para baixo. Beleza? Então, Z ó, é a coordenada ao longo da linha de transmissão, L é a coordenada para dentro do condutor, o dielétrico está aqui em cima. E essa é um zoom que a gente deu na superfície de um desses condutores. E a gente quer saber o seguinte, quanto de potência vai cá para dentro por unidade de comprimento. É a mesma coisa que calcular a potência dissipada nesse volume, que é um volume supostamente infinito para baixo, né? Quanto de potência foi dissipada nesse volume. E o cálculo, como a gente viu no início do curso, ó, você pega a potência média, né? Pega o módulo ao quadrado do fasor campo elétrico e integra no volume correspondente, multiplicando por sigma, que é do metal, a condutividade do metal, do condutor, dividido por 2, porque o nosso fasor é relativo ao valor de pico. Só que eu quero por comprimento. Então, eu só vou integrar na seção reta, não é a seção reta da linha de transmissão, e sim na seção reta do condutor. No caso de todos os condutores que houver nessa linha de transmissão. E a integral que seria na direção Z, ó, eu substituo por esse ΔZ. Esse ΔZ tende para zero. Se eu pegar esse ΔZ e passar aqui para baixo, ó, eu vou ter as perdas por unidade de comprimento. Isso no final, na última linha aqui embaixo, vai me dar a resistência por unidade de comprimento. Se não for na linha aqui de baixo, é na próxima página. Por enquanto, alguma pergunta? Repare que essa integral na seção reta do condutor, uma das coordenadas é a coordenada L, que a gente vai assumir de zero até infinito, porque a gente vai assumir que esse condutor é tão bom que a espessura dele é muito maior que a profundidade de penetração. Então, para efeitos práticos, se você estender esse cálculo até o infinito, não vai dar diferença nenhuma, a não ser simplificar nossas contas. A terceira variável é perpendicular a Z e a L, ou seja, vai ser ao longo do perímetro desse condutor. Então, uma integral vai ser na direção L, para dentro do condutor, e a outra integral vai ser ao longo do perímetro do condutor. Como eu vou calcular o campo, né, dentro do condutor, eu já pus aqui, ó, lembrando que o K para o condutor vai ser complexo, eu já tirei, ó, do módulo a informação módulo ao quadrado, a informação é elevada a menos 2 vezes alfa L. Onde aqui, ó, o alfa vem da parte imaginária do K do metal, por isso eu coloquei aqui alfa M. Está muito pequititinho, ó, mas tem um M aqui, ó. E o L é aquela variável de integração que eu já falei, que vai de 0
até infinito. E, consequentemente, este cara daqui é o campo elétrico na superfície, quando o L é igual a 0, quando esse termo é igual a 1. Este cara é o campo elétrico na superfície. Como aqui para dentro o campo se comporta como se fosse uma onda plana, uniforme, propagando na direção L, então eu posso substituir o módulo do campo elétrico pelo módulo do campo magnético multiplicado tudo ao quadrado, né? Pelo módulo ao quadrado da impedância intrínseca do metal. Por isso tem um M aqui, ó. E se esse condutor for muito bom, isso daqui, ó, é praticamente o módulo ao quadrado da corrente que eu teria induzida na superfície se esse condutor fosse perfeito. Ou seja, você resolve o problema assumindo que o condutor é perfeito, acha a densidade de corrente na superfície, usando aquela condição de contorno, N, produto vetorial H é igual a JS, e é essa expressão que você vai usar, ó, multiplicada pelo N, módulo de Nm ao quadrado, aqui dentro dessa integral. Bom, para o condutor, se ele for muito bom, a parte imaginária do epsilon dele é muito maior que a parte real, você joga esse EM fora, e esse módulo ao quadrado vai dar essa expressão. É a permeabilidade do condutor, do metal, que se ele for muito bom, geralmente é igual a μ0, mas eu não vou colocar μ0 aqui para saber de onde veio esse termo. Para a gente saber, esse termo veio do metal. E aqui a condutividade desse condutor, que a gente vai assumir muito grande. Em radiofrequência, isso dá ordem de 10 elevado a 7, 10 megasiemens por metro. Alumínio, cobre. E aí vamos prosseguir com a integral propriamente dita. A gente vai quebrar essa integral em duas. Uma na direção L, onde o limite de integração vai de 0 até infinito, e outra no perímetro do condutor. Se forem mais, com certeza são mais de um, né? 2 ou mais, é no perímetro de cada um dos condutores. Você tem que somar essas perdas. Você vai somando, você faz a integral em cada perímetro e vai somando essas perdas. Pelo fato de você colocar esse limite no infinito, faz com que essa integral, ó, tenha uma solução analítica simples. Como a integral de exponencial, não vou repetir os passos aqui. Essa integral é simples e vai dar aquele delta dividido por 2. Metade da profundidade de penetração, que tem essa fórmula aqui, ó. Repare que isso aqui vai juntar com alguns termos que aparecem aqui fora da integral, que vieram aqui de cima. E aí a gente vai definir uma resistência por unidade de comprimento, de tal maneira que, seguindo, né, a notação de circuitos, a potência dissipada por unidade de comprimento é igual a 1 meio de R módulo de I ao quadrado. Onde R é essa resistência por unidade de comprimento. É o parâmetro que está faltando incluir na análise da linha de transmissão. Então, repare, esse R é por unidade de comprimento. Eu vou manter a mesma notação anterior. Eu não vou colocar o ΔZ aqui embaixo. Está implícito. Então, esse R não é ohms. É ohms por metro. É por unidade de comprimento. E aí, como é que a gente calcula essa corrente ao quadrado? Você simplesmente vai no perímetro do condutor e calcula a integral do módulo da corrente e eleva isso ao quadrado. Juntando, né, igualando esta igualdade com esta, com o ΔZ passado para o outro lado, nós temos a definição da resistência por unidade de comprimento. Esta é a fórmula, que não é simples, né, da resistência por unidade de comprimento, caso o condutor seja muito bom. Esse cálculo só faz sentido se o condutor for considerado um bom condutor.
onde esse JS é calculado assumindo inicialmente o condutor perfeito. Você assume o condutor perfeito, como a gente acabou de fazer para o cabo coaxial, acha a densidade na superfície do condutor perfeito, usando a condição de contorno, e aí você calcula essa resistência por unidade de comprimento fazendo essas contas aqui, ó. Repare que o numerador não é igual ao denominador. Em cima é a integral do módulo ao quadrado. Embaixo é o módulo ao quadrado da integral do módulo. Em relação a esta fórmula, alguma pergunta? No caso particular do cabo coaxial, como no cabo coaxial, que a gente acabou de calcular, o campo TM no interior do cabo coaxial, inicialmente assumindo o condutor elétrico perfeito, como esse H, como é que é a variação do campo magnético com a coordenada φ? Aquele ângulo φ, como é que é a variação? Ele varia com φ? Para o mesmo valor de ρ, não. Perdão, perfeito, desculpa. Estou voltando atrás para mostrar a geometria, talvez facilite aqui o meu comentário, né? O campo magnético varia com φ? Você já respondeu. Não. Não. Logo, como vai ser o comportamento da densidade de corrente, tanto na superfície do condutor interno, ou seja, ao longo do perímetro do condutor interno, e ao longo do perímetro do condutor externo? A densidade de corrente, o JS, o módulo dele ao quadrado, vai variar ao longo do perímetro? Não. Não, nem para o condutor interno e nem para o condutor externo. Então, no caso particular do cabo coaxial, JS não varia ao longo do perímetro. E, consequentemente, estou voltando lá para o mesmo lugar. Para o cabo coaxial, esta integral, este resultado, nesta integral, o JS, módulo dele ao quadrado, passa para fora, porque ele não varia ao longo do perímetro. E aqui também. Então, o módulo de JS ao quadrado, que aparece aqui, vai cortar com o módulo de JS ao quadrado, que vai aparecer depois que eu passar para fora. Um corta com o outro. E em cima vai ficar a integral ao longo do perímetro, com integrando unitário, e embaixo vai ficar a mesma integral, só que ao quadrado. Então, no caso do cabo coaxial, o resultado vai ser esse daqui, ó. Para cada condutor. Porque o cabo coaxial é um caso particular, onde a corrente não varia ao longo do perímetro, para a solução TEM. Como o cabo coaxial tem dois condutores, você tem que somar os resultados para o condutor interno e para o condutor externo. É o que a gente vai fazer na próxima transparência. Então, este resultado é geral. Vale para qualquer linha de transmissão. Este resultado só vale quando você puder considerar JS constante ao longo do perímetro de integração. Isso acontece no cabo coaxial e também na maioria dos casos, por exemplo, na linha bifilar, o pessoal força a barra, diz que é constante ou que varia muito pouco e utiliza a mesma aproximação para chegar nas expressões para uma linha bifilar. Para o cabo coaxial, isso é praticamente exato, a não ser as aproximações de bom condutor. Então, repare, isso daqui só é usado quando você puder considerar o módulo de JS constante ao longo do perímetro
da superfície do seu condutor. E esse cálculo tem que ser feito para cada condutor e cada resultado somado ao anterior para te dar a resistência total por unidade de comprimento. Não é uma resistência para um condutor, outra para o outro. Tem que somar todas as contribuições. Porque a perda independe se a corrente está saindo ou entrando. Independente do sentido, da orientação da corrente, perda é perda. É perda no condutor. O metal esquenta do mesmo jeito. Então tem que somar, se tiver dois condutores, tem que somar as contribuições dos dois condutores, como a gente vai fazer na próxima transparência para o cabo coaxial. Antes disso, alguma pergunta? Então, na próxima transparência, o cálculo particular para o cabo coaxial. Então, assuma um cabo coaxial e mais. Vamos assumir que os condutores interno e externo são iguais, do mesmo metal. Então, esta é a fórmula que eu repeti da transparência anterior. No caso do cabo coaxial, o perímetro é 2π vezes o raio. E aí você faz o cálculo tanto para o condutor interno como para o condutor externo e soma os resultados. Se o metal for o mesmo, este termo aqui, ó, vem para fora em evidência. Se a condutividade não for a mesma, a raiz da condutividade tem que vir aqui no denominador para o primeiro termo, ou seja, para o condutor interno, e o valor diferente para o condutor externo. Mas se for o mesmo metal, essa raiz quadrada aqui vem para fora em evidência. Essa é a fórmula que aparece nos livros. Então, no livro, quando aparecer essa fórmula, é porque o autor está assumindo que a condutividade do condutor interno é a mesma do condutor externo. Alguma pergunta? Para o bom condutor, a permeabilidade é praticamente igual ao μ0. Eu estou deixando aqui μm só para a gente saber. Ó, esta permeabilidade está vindo do meio metálico. Então, não se esqueça, estas características não dependem do dielétrico. Essa resistência depende das características do metal, da frequência de operação, porque o fenômeno é dissipativo, dispersivo, varia com a frequência, infelizmente, e depende da geometria da linha de transmissão. Esta fórmula aqui, ó, só vale para o cabo coaxial. E o que a gente faz com essa resistência? Ela vai entrar em série com a indutância. Então, o que a gente faz? A gente estende a definição da impedância característica. Agora vai ser a impedância, a raiz quadrada da impedância R mais JL, dividida pela admitância G mais J ômega C. E essa fórmula leva em consideração tanto possíveis perdas no condutor como no dielétrico. E a constante de propagação? Você estende, ó, a definição. Onde antes aparecia J ômega L, você soma o R. E essa constante de propagação K continua sendo complexa. E essa fórmula leva em consideração tanto possíveis perdas no condutor, nos condutores, como também no dielétrico. Só que agora aparece a discrepância em relação à teoria que temos estudado até o momento. Qual é a discrepância que aparece aqui? É a igualdade que eu ainda não coloquei aqui, ó. O que está faltando aqui? Esse K vai ser ômega raiz de μ epsilon? Ou é sim ou é não, né? Vocês têm 50% de chance de errar ou de acertar.
esse K vai ser ômega raiz de μ epsilon? Alguém quer apostar aí? Eu acho que sim, porque a definição de K é ômega raiz de μ epsilon. Perfeito. Que epsilon que eu uso? Se você levar em consideração perdas, é o complexo. Sim, mas a permissividade, o epsilon, de que meio? Aí eu não sei, porque tem vários meios. Na hora que você incluir as perdas no condutor, esse K não é mais ômega raiz de μ epsilon. No caso aqui, eu estou assumindo o epsilon do dielétrico. Por quê? Lembra que eu tentei ressaltar isso. O R depende das características do metal, enquanto que o G depende das características do dielétrico. Lógico, e também da frequência, da geometria, né? Mas no G entram características do dielétrico, dissipativo, dispersivo, enquanto que no R do metal. Então, isso daqui não é mais verdade. Ou seja, deveríamos usar uma outra notação, uma outra letra, ao invés de K, porque desde o início do curso eu disse, né? K é ômega raiz de μ epsilon, ômega raiz de μ epsilon. Acontece que a maioria dos autores não muda de símbolo. Então eu vou continuar usando o símbolo K como constante de propagação, e é a constante de propagação. Esse K continua sendo, no caso mais geral, complexo, vai ter uma parte real, uma parte imaginária, mas ele não é mais ômega raiz de μ epsilon. Por quê? Porque a nossa solução não é mais TM? ela é quase TM. Então, lembra que eu falei que ia aparecer uma coisa esquisita? E a coisa esquisita é isso daqui, ó. Então, se houver perdas no condutor, isso aqui não é mais igual. Se o condutor for perfeito, volta a ser igual. Então, para nós, daqui para frente, essas vão ser as definições para o Z0 e para o K, de maneira a levar em consideração tanto as perdas no condutor, nos condutores, como também no dielétrico. Mas agora o K não é mais ômega raiz de μ epsilon. O K vai ser o quê? Vai ser isso daqui. Ou seja, isto vai permitir o estudo do problema de uma maneira mais generalizada e não muito complicada, já que a gente vai trocar os conceitos de eletromagnetismo por conceitos de circuito. Poderíamos começar o estudo de linhas de transmissão daqui, ó. Mas eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto de mostrar de onde vieram as coisas. Então, a partir desse momento, e sabendo que um meio de VI conjugado é a mesma coisa que integrar o fluxo do vetor de Poynting complexo através da superfície da seção reta da linha de transmissão, nós temos agora, daqui para frente, todas as condições de fazer a análise do problema, esquecendo momentaneamente o eletromagnetismo e pensando só em circuitos. Vamos usar conceito de indutância, de capacitância e de perdas, resistência e condutância. E ao invés de calcular vetor de Poynting, a gente vai usar um meio de VI conjugado. Isso permite estender a análise, inclusive para soluções que não são TEM, mas idealmente deveriam ser quase TEM. Isso daqui, então, no caso mais geral, não é mais igual a ômega raiz de μ epsilon. Alguma pergunta? Professor, Oi? só uma pergunta que eu me lembrei um pouco de eletromagnetismo. Aí tem uns termos que falam, né, que, por exemplo, a condutância acho que é transversal. A condutância, no caso aqui, representa a perda no dielétrico, de um condutor para o outro, né? É transversal.
Na verdade, tanto a condutância como a resistência é por unidade de comprimento. Elas são distribuídas sobre a seção reta da linha de transmissão, por unidade de comprimento. Enfim, mas eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Na hora que você desenha um circuito, a resistência vai estar em série com a indutância, enquanto que a condutância vai estar em paralelo com a capacitância. Aí a gente vai desenhar no circuito equivalente a resistência longitudinalmente, enquanto que a condutância é paralela. Mas, na verdade, os dois conceitos são ao longo da linha de transmissão. É por unidade de comprimento. Então, eu não sei exatamente como é que, quando foi dito isso em eletromagnetismo, tem que entender o contexto. O que significa transversal? Que, na verdade, são todos longitudinais, ao longo da linha de transmissão, por unidade de comprimento. Sim ou não? Beleza? Beleza. Lembra que quando você calculou a perda no condutor, foi para dentro do condutor, não foi ao longo do condutor. Foi para dentro do condutor, na seção reta. Mesma coisa para condutância no dielétrico. Foi para dentro da seção reta. Ou seja, os dois são transversais. Entendi. Beleza? Mais alguma pergunta? É por unidade de comprimento. Todos os parâmetros aqui, ó, R, L, G e C, todos por unidade de comprimento. E esse comprimento é ao longo do eixo da linha de transmissão, que aqui a gente chamou de direção ou coordenada Z. Todos eles. Todos são ao longo, né? Então, não se esqueça, se a resistência for diferente de zero, é porque tem perda no condutor, e, consequentemente, essa constante de propagação K não é mais aquela da solução TM. A gente vai continuar chamando de constante de propagação, vamos continuar usando o símbolo K, mas não é mais ômega raiz de μ epsilon. Na prática, o que a gente tem feito, né, nessas últimas transparências só faz sentido, até porque o contexto aqui do curso é para telecomunicações, se os condutores forem bons. Então, na prática, esse R, que entra aqui, ó, tanto aqui na raiz quadrada do numerador, como aqui também no numerador, esse R é muito menor que ômega L. Que provavelmente, se não for verdade isso, esse cabo vai ser uma porcaria. Você não deveria usá-lo para transmitir informação de um lado para o outro. Então, o que a gente vai fazer nestas expressões, até para esclarecer, enfim, um pouco mais essa desigualdade, para deixar isso mais claro, a gente vai expandir isso daqui, ó, passar o termo maior para fora da raiz quadrada e expandir isso aqui numa série de Taylor, pegando os primeiros termos. E vamos substituir essa aproximação aqui em cima, tanto no Z0 como no K. E vamos ver o que vai acontecer. Então, pegando só os dois primeiros termos, ó. Esse aqui eu joguei fora. Só esses dois primeiros termos. E devolvendo, né, o raiz de J ômega L aqui para dentro. Olha o que acontece na expressão do Z0. Olha o que acontece na expressão do K. Observe que fora do parênteses, tanto no Z0 como no K, é a expressão do Z0 ou do K, se não houver perdas no condutor. Ou seja, isso daqui, ó, é o resultado obtido anteriormente quando a gente assumiu o condutor perfeito, ou seja, esse R igual a zero. E este termo daqui, ó, é a constante de propagação de uma solução TEM quando R é igual a zero. Ou seja, este cara daqui é o ômega raiz de μ epsilon. Mas a constante de propagação não vai mais ser ômega raiz de μ epsilon quando houver perdas no condutor. Você vai ter que corrigir e incluir este termo daqui.
Aí você vai falar assim, puxa, mas você está dizendo que o R é muito menor que o ômega L, então eu posso zerar esse cara. Esse cara daqui é muito menor que 1. Então por que você deixa ele aqui? Porque este termo aparece aonde? Na constante de propagação. Agora pensa no campo, pensa na onda de tensão. E elevado a menos jk vezes z. Se esse z for muito comprido, apesar desse termo ser pequeno, ele vai vir multiplicado por um valor muito grande, uma linha de transmissão muito comprida. Então, localmente, a perda é baixa, mas ela vai acumulando. E esse efeito, se não for considerado no final, pode fazer com que você erre bastante na hora de dimensionar o seu enlace, as perdas que você tem ao longo desse enlace. Se as perdas no dielétrico forem muito, muito, muito mais intensas que as perdas no condutor, aí talvez essas perdas no condutor possam ser ignoradas. Solução quase TM. Alguma pergunta em relação a estas duas últimas equações? Então, para terminar a aula, já que a gente assumiu baixas perdas no condutor, é mais prático, né, as fórmulas considerarem também baixas perdas no dielétrico. Essas fórmulas são as fórmulas gerais, que a gente vai usar nas próximas aulas para resolver os problemas. Mas é interessante ver estas fórmulas para os casos ideais, práticos, onde você tem baixas perdas no condutor, mas também baixas perdas no dielétrico. Porque é o caso prático. Se o teu dielétrico tem muita perda, você não deve estar usando aquela linha de transmissão para transmitir informação de um lado para o outro. Alguma coisa está errada. Antes disso, eu peguei um livro, não é o livro texto, é um outro livro muito bom também, do Posar, que já está na 4ª edição, pelo menos na 4ª edição, e tem essa tabela lá, onde ele mostra, né, as fórmulas dos parâmetros LCRG, para o cabo coaxial. Então vocês vão observar que são as mesmas expressões que a gente obteve na aula de hoje, mas ele também apresenta, para a linha bifilar e para o guia, né, a linha de transmissão de placas paralelas. Então, eu achei interessante incluir essas expressões aqui, porque você tem aqui mais um resultado que pode ser prático quando você for mexer com, se um dia acontecer, né, de mexer com linhas bifilares, né, 2 condutores paralelos um ao outro, né, com seção reta circular, de raio A. Aqui no curso a gente não vai mostrar como chegar nessas expressões. A gente só mostrou para o cabo coaxial. Mas talvez vocês tenham visto isso em outra disciplina. Vocês estudaram a linha bifilar em outras disciplinas aqui no curso de engenharia elétrica até o momento? Não. Nem em linhas de transmissão, que é a distribuição de energia, essas coisas? Bom, se um dia vocês precisarem, aqui estão as fórmulas, sem levar em conta obstáculos, tipo o solo, né? Com certeza afeta isso daqui. Talvez afete bastante isso daqui. Eu não tenho experiência para falar sobre isso. Mas em comunicações, linhas bifilares eram muito utilizadas no passado. Era aquela antena interna que a sua avó punha em cima do aparelho de TV, pareciam 2 chifres, né? Era ligada lá atrás na TV com uma linha bifilar de 300 ohms. E o cálculo, o dimensionamento era feito usando essas equações aqui. Bom, então, para terminar a aula, vamos também assumir
embora não seja o caso geral que a gente vai adotar nas próximas aulas, mas vamos ver o que acontece quando a linha de transmissão tem baixas perdas, não só no condutor, mas também no dielétrico. Então a gente vai pegar as últimas expressões e acrescentar, o fato de, se a perda no dielétrico for baixa, a condutância é muito menor que o ômega-C por definição. E aquela raiz quadrada de G mais J ômega C, ela vai ser aproximada. Então aqui, ó, a aproximação é essencialmente a mesma, adotada antes. Só que esse G ômega C aparece no numerador, no caso da constante de propagação, e aparece no denominador no caso do Z0. Então eu preciso também expandir isso daqui para o Z0. Ó. E basicamente o que você tem é a troca aqui. Bom, lógico, aqui esse termo inverte, mas aqui ó, é a troca do sinal. Levando em conta só os primeiros termos. Isso aqui é uma expansão de série de Taylor, pegando o termo mais intenso e passando para fora da raiz quadrada. E aí, se você fizer essas duas substituições nas expressões anteriores, para o Z0 vai aparecer isso daqui. Ó. Repare, essa expressão do Z0 se não houvesse perda nenhuma. Havendo perdas, você corrige com esse termo aqui, ó, que leva em conta tanto possíveis perdas no dielétrico, como possíveis perdas no condutor. E esse sinal de menos veio por causa disso aqui, ó, porque esse termo aparece no denominador, houve essa troca de sinal aqui, ó, em relação ao que acontece se o termo aparece em cima. Por isso que apareceu esse sinal de menos aqui, ó, essa diferença de sinal, melhor dizendo. Aí você olha para isso daqui, ó, isso te faz pensar, o que você pode fazer com esses termos aqui, ó, entre parênteses? Pode casar ele de forma que dê zero. Oi? Você pode casar ele de forma que dê zero. Você pode dimensionar a sua linha de transmissão de maneira a, pelo menos numa certa frequência, né? Em comunicações, provavelmente a frequência central do canal de comunicação, de maneira que um cancele o outro. E aí o seu Z0 volta a ser real. A linha de transmissão, onde a razão GC, G dividido por C, é igual a R dividido por L, é chamada a linha de transmissão sem distorção. Essa é a condição de Heaviside. Por outros caminhos, o Heaviside já tinha, lá no século XIX, já tinha descoberto que existe a possibilidade, enfim, de você tornar o sistema mais eficiente, zerando este termo daqui. Então, isso aqui não é uma novidade, é a condição de Heaviside, tem mais de 100 anos. Mas isso não acaba com as perdas, porque, repare, este termo, essa raiz quadrada, no caso da constante de propagação, ela não aparece no denominador, ela aparece lá em cima, junto com o termo da impedância. Então, no caso ó, da constante de propagação, que não é mais ômega raiz de μ, né, o sinal é mais. Então, infelizmente, você não consegue cancelar uma perda com a outra. As duas perdas amplificam, né, o valor da parte real, perdão, da parte imaginária da constante de propagação, do alfa. Então, na verdade, a linha continua com distorção. A diferença é que você consegue fazer o Z0 real, caso isso aqui seja nulo, quase real, né? E isso vai facilitar depois o casamento lá na frente com a carga, o casamento de impedância. E, consequentemente, aí sim, no final, quando você leva em conta a carga amarrada lá, colocada no final da linha, o sistema todo tem uma distorção mais reduzida. Mas você continua tendo perdas, isso continua variando com a frequência e, consequentemente, a dispersão ela não some.
ela é apenas diminuída. Então, igualando a parte real de um lado com a parte real do outro, se as perdas forem baixas, a parte real do K, o beta, é praticamente igual a ômega raiz de LC, que é o caso sem perdas. Olha lá. É o caso que teríamos se não houvesse perda nenhuma. Já o alfa, ó, todo associado, lógico, como esperado, às perdas. Se não houver perda nenhuma, o alfa é 0. E, sendo as perdas baixas, a velocidade de grupo vai ser praticamente igual à velocidade de fase. Você vai calcular isso usando 1 por causa do beta, ó, por causa do beta, 1 sobre raiz de LC. Já que o LC é praticamente igual a μ vezes epsilon. Ou epsilon', né? Se o dielétrico tiver perdas. E essas perdas forem baixas. Em relação a essa transparência, alguma pergunta? Eu tenho, professor, porque tem a impedância característica e tem o K. Isso. Qual deles me indica a relação de perdas? Ambas ou apenas uma delas? Ambas. O K, até o momento, parece o mais intenso, né? Porque, afinal de contas, é propagação. Mas, mais tarde, essa linha de transmissão vai estar entre um gerador e uma carga. E aí, o comportamento desse Z0 vai ser importante na hora de você fazer o cálculo da transferência de potência de um lado para o outro. Então, por enquanto, a importância do Z0 ainda não foi destacada como deveria ser. Ainda vai ser. Então, parece que o K é o mais importante. É óbvio que os dois são importantes, tá? Mas, por enquanto, a importância do Z0, da impedância característica, ainda não foi devidamente ressaltada. Mas ela vai ser na medida em que a gente for resolvendo os problemas daqui para frente. Tá, tudo bem. Os mecanismos de dissipação de energia que os dois indicam são diferentes? Bom, o Z0, não. Difícil responder essa sua pergunta. Porque dissipação de energia tem a ver com vetor de Point, tá certo? E aí você pode, enfim, pensar tanto em termos de campo elétrico e campo magnético, ou seja, né, calcular o fluxo através da seção reta, ou usar, mais tarde, né, um meio de VI conjugado. Vocês já viram que vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, para o cálculo de um meio de VI conjugado, tanto o Z0 como o K são importantes. Repare, o Z0 vai te dizer o quão defasado a tensão está da corrente. Também. E o alfa, repare que é uma onda de tensão, esse alfa vai aparecer nesse 1 meio de VI conjugado. É elevado a menos 2 vezes alfa vezes Z. Então, os dois são importantes. Só que esse Z0 vai ter uma outra importância. Uma vez que você coloque uma carga no final, se essa carga não estiver casada com o Z0, uma boa parte da energia volta. E a pergunta é, o que é pior? É você ter atenuação na linha ou boa parte da energia voltando, entendeu? Então, o Z0 ele vai estar associado não só à dissipação, mas também à potência que retorna. Por isso ele é importante. Ele é tão importante quanto o K. O K está basicamente associado a essa onda está propagando, ela está sendo dissipada com distorção. Mas o Z0, além de ter influência no cálculo do VI conjugado, também tem influência no cálculo do coeficiente de reflexão que a gente não estudou ainda, só para onda plana, né? Aqui na linha de transmissão a gente não estudou ainda, a gente vai estudar ainda. Coeficiente de reflexão, ele tem influência também, não só no VI conjugado, como no coeficiente de reflexão. Então, os dois são fundamentais, os dois são importantes. Eu não sei dizer qual é o mais importante. Os dois um é tão importante quanto o outro.
Entendido, professor. Obrigado. Ainda falta colocar a carga no final da linha de transmissão. A gente não fez isso ainda. Beleza? Beleza, entendi. Só para concluir, então observe que a linha de transmissão com baixas perdas ainda propicia distorção. Porque apesar do beta, apesar dessa velocidade ser praticamente constante, né? É independente da frequência, eu quis dizer. Constante é independente da quase independente da frequência, mas tem o alfa. E o alfa não é independente da frequência. Como é que a gente vê isso com mais clareza? Aí eu vou trocar as expressões. Lembra que G sobre C é isso daqui. Aqui, como o bicho varia com a frequência. E mais o R, ele varia com a raiz quadrada da frequência. Então, o alfa varia com a frequência. Consequentemente, as atenuações, elas são seletivas. Cada componente em frequência vai ter uma atenuação diferente. E isso vai, logicamente, provocar distorção do sinal. Então, apesar da velocidade ser mais ou menos constante, você não vai ter distorção, porque a atenuação ela vai ocorrer baixa, pequena, mas vai variar com a frequência. Eu vou parar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar resolvendo aqui um outro problema. O que eu fiz? Eu fui na internet e peguei de uma certa fábrica importante as especificações de um certo cabo coaxial. Então, repare, é um cabo coaxial feito com uma liga de cobre. Tem um dielétrico, que eu esqueci o material agora. Depois, cobrindo o dielétrico, você tem uma película de alumínio, papel, uma fita aluminizada. E ainda tem um traçado aqui, de cobre com estanho, para dar aquela rigidez mecânica, e ao mesmo tempo é um traçado que permite você fazer curva, você dobrar isso daqui. Então repare que o condutor interno não é igual ao condutor externo. E aí eu peguei lá as especificações da linha de transmissão, porque se você pegar as especificações, você vai ver que o fabricante não vai te fornecer, por exemplo, a indutância, o L. Ele não te fornece o R. No máximo, ele fornece, além da velocidade de fase, a impedância característica, que aqui ele chamou de impedância nominal, 50 ohms, neste caso particular, e a capacitância. No caso, deu aqui 82 picofarads por metro. 82 picofarads por metro. Já que é uma capacitância por unidade de comprimento, picofarad por metro. Mas ele não te fornece os parâmetros que a gente usou até agora. Ele fornece outras coisas, como, por exemplo, a atenuação em função da frequência. Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é pegar os parâmetros que o fabricante fornece na prática para um cabo coaxial e tentar, desses parâmetros, ver qual é a relação com os parâmetros que a gente vai usar para resolver os problemas aqui no curso. O C, a capacitância, o L, a indutância, o G, a condutância, e o R, a resistência. Então, a gente vai ver que desses parâmetros podemos calcular estes, que são aqueles fornecidos pelo fabricante, ou vice-versa. Então a gente vai começar a próxima aula fazendo esse exercício, resolvendo esse exemplo. Alguma pergunta, pessoal? Então, não havendo perguntas, eu vou aqui parar a gravação.